Pela primeira vez, o cenário de vida meu e da Amanda, ele vai ser um cenário de vida só, porque a gente está criando essa conexão. E como que isso funciona? A gente já estudou aqui no conceito que a mente mestra é a união das duas mentes. Então, se eu tenho uma mente muito clara e eu vou me unir à outra, é muito mais fácil o processo. Então, se você está sozinho nesse barco no momento, simplesmente faça o processo de forma individual. O estado da arte, como eu falei, é a gente conseguir fazer o processo com todo mundo que a gente convive. Então, se você já é uma pessoa casada, o legal é que você faça com seu marido, o legal é que você faça com a sua esposa, porque simplesmente vocês vão criar um cenário da mente mestra. Mesmo quando você tá desenhando o seu próprio cenário, é importante que você avalie o que tem sentido para a pessoa que está com você. É importante que você avalie os interesses da pessoa que está com você. Você cede nos pontos que são baratos para você, isso vai te dando crédito para você conseguir que o outro ceda no que é barato para ele. E é claro que essa fusão, ela é muito poderosa. Então, o conceito de mente mestra, essa união de energia, tem um potencial absurdo, mas também tem uma complexidade equivalente. Então, é importante que a gente entenda isso. Nós vamos fazer dessa vez um cenário único. Muitas vezes vocês vão notar que uma pessoa ela não está indo bem num determinado relacionamento. Todo mundo que está de fora sabe que aquele relacionamento vai acabar. Se você perguntar para a vizinha fala, cara, esse relacionamento aí não vai dar certo. É questão de tempo. Só que aquela pessoa, ela não consegue romper o ciclo. Ela não consegue se direcionar para o que ela realmente quer naquele momento. Então, ela vai fazendo aquilo de forma mais lenta, de forma mais desacelerada. E ela leva um ano para ela poder terminar. Mas lá no ano que vem, quando você encontra com ela, ela fala, eu terminei. Aí você fala assim, poxa, eu já sabia que ela ia terminar, mas ela levou um ano para fazer. E aqui dentro tem uma lição. Quando a gente tenta mudar da noite para o dia, isso é muito disruptivo e muitas vezes muito traumático para gente. Se você quer fazer uma mudança, não deixe de fazer, simplesmente desacelere um pouco para que ela seja feita na velocidade que você dá conta de fazer. A gente precisa respeitar o nosso tempo para a gente aceitar essas transições, até para a gente amadurecer também, porque a gente não tem essa clareza toda, essa capacidade de decisão tão absurda que seria um extremo controle do nosso poder de pensar. Então a gente precisa respeitar um pouco a desaceleração. Ela também joga a nosso favor. Quando a gente pensar em mudança, fala assim: peraí, deixa eu fazer um pouquinho mais devagar. A gente fez isso na mudança do interior do Rio para o Rio de Janeiro, só que chegou uma hora que eu falei: "Cara, eu sei que eu crio, eu vou tomar a decisão, eu não sei o caminho", e a gente se mudou e a coisa foi acontecendo, se desdobrou e tudo funcionou exatamente como tinha que funcionar, porque é a gente que cria. Só que o processo de desaceleração, ele é muito útil. Eu fiz isso na saída da Petrobras e é claro que quanto mais você tem consciência, quanto mais você consegue dominar o poder de pensar, quanto mais suas decisões são sólidas, mais rápido é esse processo. Então é importante que você entenda isso. A gente pode fazer a mudança de uma forma mais rápida e de uma forma um pouquinho mais lenta, freando um pouco. E isso, naturalmente, vai fazer com que a mudança pareça ser mais suave ou com que ela pareça ser talvez mais traumática, um pouco mais disruptiva. Então fica com esse recado para você e anota porque ele é bem importante e muito útil. Quando a gente fala de cenário de vida, ele é uma referência. É uma referência de experiências e uma referência para você se tornar uma nova pessoa. É isso que ele não é nada mais. Você está numa frequência de realidade, agora você define uma nova frequência de realidade como uma referência. Referência significa dizer o seguinte: isso é um símbolo. A minha imaginação é simbólica. Eu não preciso produzir exatamente aquilo que eu idealizei. A minha imaginação ela funciona com símbolos para ela poder me levar de um patamar para outro patamar. Então, quando eu projeto um carro, quando eu projeto, de repente, até uma pessoa que eu quero me relacionar, quando eu chego lá, eu posso mudar de ideia. No meio do caminho, eu posso mudar de ideia para uma coisa equivalente. Como exemplo, eu posso trazer para você o seguinte: eu simplesmente defini Dubai como uma referência, mas nada me impede de morar em Miami, nada me impede de morar em Nova York, nada me impede de morar na Suíça, nada me impede de eu morar na Austrália, eu não sei, lugares que talvez eles entreguem um pouco do que a gente está buscando, porque a gente está pensando na experiência. Esse é o ponto. O mesmo vai valer para um carro. Imagina que você defina lá, eu quero uma G63. Tá bom, a G63 é minha referência, mas quando eu tenho o crescimento e eu desdobro minhas ideias, eu consigo me aproximar daquela realidade, agora eu estou pronto para viver a experiência da G63, eu posso preferir uma Lamborghini. Eu posso simplesmente virar e falar, cara, eu não quero a G63, eu quero uma Ferrari. Por quê? Porque, de certa forma, eles representam um padrão de experiência. Eu estou vivendo num carro de luxo, uma experiência premium e por aí vai. Isso vale para tudo na nossa vida. Então é importante que a gente entenda que nós estamos trabalhando com referências. Isso vale muito também dentro de relacionamento. Se você é uma pessoa solteira, se você vai iniciar um novo relacionamento,
Você pode simplesmente começar a se conectar com pessoas que estão próximas de você, ou você pode estabelecer um alvo, uma referência, e você pode usar uma outra pessoa até como símbolo, né? Ou de repente um tipo de pessoa como símbolo, e você vai se transformando numa nova pessoa para você conseguir fazer parte disso. Então imagina o seguinte. É muito palpável isso, amor. Quando você olha para um grupo de amigos, eles são similares, eles são parecidos, eles vivem o mesmo tipo de realidade. Do contrário, eles não seriam amigos, do contrário, eles começam a se distanciar. Isso é muito normal de você observar. As pessoas com quem a gente convive, elas acabam sendo muito parecidas, tendo interesses parecidos com o nosso. Isso acontece por quê? Porque elas estão mesmo que numa frequência parecida. Então, se você quer mudar de frequência, mudar de patamar, você pode estabelecer, de repente, se tornar amigo de um determinado tipo de pessoa. Você pode, de repente, estabelecer que você quer ter um tipo de relacionamento com um determinado tipo de pessoa. E aquilo não impede você de deixar a vida te surpreender, de deixar novas pessoas aparecerem, de deixar um novo emprego aparecer. Às vezes você vai se apaixonar por uma pessoa que você nem conhece. Então você não consegue estabelecer agora quem é essa pessoa. Entende a falta de coerência nossa por não perceber coisas que deveriam ser óbvias? A gente vira e fala assim: poxa, eu não estou deixando a vida me surpreender. Eu não entendo que eu crio e crio através do esforço colaborativo. Então, quando eu projeto uma pessoa com determinados valores, com determinados princípios, uma pessoa com determinadas características físicas, o esforço colaborativo ele vai acontecer. A transmissão de pensamento está acontecendo o tempo todo, a telepatia. Então, a gente deixa a vida surpreender. E quando você fizer isso, você vai conseguir desfrutar de experiências que vão acontecer de forma muito mais rápida e muito mais adequadas com o que você realmente quer.